Hoje eu estou aqui convidando você para assistir um pouco desse episódio. Não segue o plano. Vem e acompanha a gente. Eu falei um pouco da história de vida, de empreendedorismo, de como fazer para empreender, de como vai dar certo o seu processo de empreendedor. Fica aqui e assista o meu episódio. Não segue o plano. Vivemos em uma época em que o empreender real é testado todos os dias, e onde a capacidade de se reinventar e escalar o negócio do zero separa quem apenas sobrevive de quem faz história. Hoje, nosso convidado é Vanduil Fernandes, conhecido como Careca do Mingau, o homem por trás de uma marca que se tornou um verdadeiro ícone das ruas de Belém, o Mingau do Careca. Com mais de 23 anos de trajetória, Vanduil transformou um carrinho de bebê achado no lixo em uma operação que hoje cobre 28 bairros e emprega dezenas de pessoas. Vanduil, seja bem-vindo, ou melhor, Careca, seja bem-vindo. Careca, obrigado. O meu nome é assim, eu chamo de Vanduil, né? Meu nome de batismo. Ele seria muito difícil para a gente colocar num empreendimento. E aí, como até os 5 anos de idade eu era careca, aí eu vou colocar, todo mundo me conhecia dentro do bairro, que é o princípio, para começar meu negócio eu queria fazer dentro do bairro. Eu gosto muito do bairro onde eu moro. Qual bairro Nasci que mora? e me criei no Marco. No Marco? Aí eu digo, pô, todo mundo me conhece como Careca, então vamos colocar Careca. Eu perguntei para ele, como é que a gente vai fazer? Porque naquela época lá, cerca de 23, 25 anos atrás, quando eu fiz um dos carrinhos, tá aí, tem uma gravada em alguns programas aí, e aí os carrinhos lá, então a gente não tinha adesivo, não eram os carros, não tinha essa tecnologia de hoje. Se hoje é difícil empreender, imagina 25 anos atrás. Era muito difícil. Para te encontrar, aquela época que fazia muito sucesso, o cara que fazia aquelas faixas de aparelhagem. Abria a letra. Abria a letra. Para a gente encontrar um cara desse e que ele fosse alguém bom, a gente tinha que lutar muito. Então eu encontrei um lá na Terra Firme, ele foi fazer na frente de casa, e aí ele fez um bonequinho careca, meio assim, rústico. Não é esse boneco que hoje está no carro, ele fez um carrinho rústico, um desenho rústico lá, ele colocou lá e disse, e agora? O que eu faço? Como é que o nome que a gente coloca? Porque lá estava escrito só assim, mingau, milho e tapioca, só isso. Mas eu queria colocar alguma coisa que no futuro virasse uma marca. Aí disse, o meu nome não dá para colocar aí. Cara, como é que as pessoas te conhecem? Como Careca, tu coloca mingau do Careca. Mas, cara, tem açougue do Careca, lanchonete do Careca. Tem tudo do Careca. Tudo do Careca. Mas não tem mingau do Careca. Então vamos lá colocar mingau do Careca? Aí eu falei, vamos colocar. Vamos ver que vai dar certo, se vai dar certo. E aconteceu que deu certo. Mas, Careca, antes da gente entrar um pouco mais na tua história, me fala qual o tamanho hoje do negócio chamado Mingau do Careca? O que tu pode falar pra gente do tamanho desse negócio hoje? Do empreendimento assim, ó. O mingau, ele é algo muito, como é que eu posso dizer? Sazonal. Então tem época que tu vende bem, tem época que nem tanto. E o mingau às vezes ele tá bem, tá com uma estrutura gigantesca, e tem momento que ele já cai um pouquinho. Por exemplo, há uns 2 meses atrás, eu tinha 12 carrinhos, né? E aí tinha 14 vendedores. Aí eu ficava revezando dos vendedores. Aí eu chamei os caras que ficavam revezando, cara, eu vou fazer os 2 carros. Chamei o cara que faz os carrinhos para mim e disse para ele assim, olha, eu preciso que tu me faça 2 carros em uma semana. Tu consegue? Na hora, a gente leva até a noite, aí o cara passou uma semana e me fez 2 carrinhos. Aí eu fiquei com 14 carros. Né? Desses 14 carros, nós rodamos 2 semanas. E aí foram se afastando daqui, voltou para 12, voltou para 11, 10, 11, 12. Então, assim, é muito sazonal. A vontade do cara que vem trabalhar e também a época de venda do mingau. Por exemplo, mês de outubro é bom, mês de novembro é bom, dezembro. Aí quando já chega janeiro, fevereiro, né, a coisa já diminui. Então, assim, a gente não tem números exatos o tempo todo, porque tem essa sazonalidade. Mas
Hoje nós temos, trabalhando, são 11 carrinhos. Claro que tem 3 lá em casa. De stand-by, esperando. De stand-by, esperando aparecer algum vendedor. De vez em quando aparece um, ele vem, trabalha 1, 2 meses, ele vai lá. Né? E são 11 carrinhos. Se a gente colocar todo mundo que às vezes chega lá, são 14 carros. Por isso que a gente fala 28 bairros, que a gente geralmente, um faz 2 bairros. Então, às vezes faz mais, um faz 3. Então, a gente faz um pouco mais. Mas a gente gosta de pensar que é 28 bairros, e se baixar para 20 ainda é muito bairro ainda. Bastante bairro. Bastante bairro. É Belém quase toda. É difícil, porque são 78, se eu não me engano, bairros em Belém. Né? Então, assim, tá longe de Tá longe, mas tu quer chegar lá. Não vou te dizer que tem que ter muita perna para a gente chegar lá. O empreendedor hoje, se naquela época era ruim, né? Hoje é menos ruim, não é que seja... É menos ruim, mas é difícil o empreendedor ele conseguir crescer de uma forma que... Como é que eu posso dizer? Que a gente viva sem precisar recuar um pouco. Então, o empreendedor, ele está numa luta danada aqui. Aí, de um certo momento, ele já cai um pouco, porque isso é normal. A vida é cíclica, né? Tem momentos de alta, tem momentos de baixo. O saldo tem que ser positivo. Então, assim, não tem como a gente estar o tempo todo lá em cima. Às vezes, tu faz uma venda fraca, às vezes faz uma venda forte, mas se colocar em número, nós temos 14 carrinhos rodando, digamos, em 28 bairros. Nós temos 5 pessoas que ajudam a gente na cozinha, né? São os ajudantes, o pessoal que faz o mingau. Isso ligado diretamente. Aí tem a minha esposa, a minha filha, né? Uma secretária, uma moça que nos ajuda lá em casa. Aí diz, mas é diferente? Não, porque a menina que ajuda lá em casa, ela precisa dar suporte dentro da minha casa para minha esposa fazer umas compras, por exemplo, aí comprar uns panos para fazer guardanapo, para fazer algumas coisas que não vendem, a gente tem que produzir. A gente tem que produzir guardanapo, a gente usa um tecido na tampa da panela, que a gente chama de fralda, que ela absorve o vapor, porque senão o mingau, aquele vapor volta, vem na panela e volta, e o mingau desanda, que é o termo que a gente usa. Mas ele agoa o mingau. Entendi. Então, tudo isso aí é logística. Então, são 3 ou 4 pessoas em casa, 4 a 5 pessoas, dependendo do movimento. A gente contrata um ou pega alguém que vem temporariamente, mais 5 ou 6 na cozinha. Então, hoje, se a gente for trabalhar com toda a força, todo vapor, 22, 23 pessoas. Quando a gente está com a venda menor lá, a gente usa entre 18, 17. É como eu falei, a sazonalidade acaba tirando um pouco isso. E me fala a questão dos produtos. São 2, 3 tipos de mingau? Só para eu entender melhor. Nós temos 2 tipos de mingau. Nós temos o mingau de milho e o mingau de tapioca. E a gente costuma dizer que é 3 porque a gente mistura os dois e fica milho com tapioca. Entendi. Então nós temos hoje 3 sabores: milho, tapioca e milho com tapioca. Então ó, só para eu entender aqui, são uma média de 22, 23 pessoas envolvidas na operação, 14 carros. Aí tem que fazer 3 tipos de produtos todos os dias, porque o mingau é feito todo dia. É uma estrutura, uma rotina grande. Aí eu te pergunto, como é que foi para o Careca lá atrás, 23, 25 anos, ele visualizou isso? Lembra que a gente estava conversando até no off de visualizar o futuro? Tu chegaste a visualizar, cara, um dia eu vou ser desse tamanho? Porque eu acho que todo empreendedor que começa com um sonho. Deixa eu te falar, o empreendedorismo, no meu caso, eu acho que é o caso de muita gente. Né? O empreendedor, realmente ele não começa com a disponibilidade de ser empreendedor. Eu vejo dessa forma. Talvez você ou outras pessoas pensem diferente. Mas eu não acredito que o cara nasce, aí de repente ele se formou lá, tirou o nível médio dele, aí ele fez assim, deu um estalo nele. Eu sou um empreendedor. Não existe. O empreendedor se forma mediante as dificuldades da vida que ele, olha assim, estou com dificuldade de fazer isso.
Mas será que a minha vida não pode ser melhor se eu fizer isso? Então o empreendedorismo ele não surge. Ninguém nasce empreendedor. História, esse é meu ponto de vista. Ninguém nasce sendo um empreendedor. São as dificuldades da vida que leva muita gente ao empreendedorismo. No meu caso especificamente, meu pai trabalhava, tinha o trabalho dele lá, mas ele não era carteira assinada, né? Então eu acho que nós vendo a coisa acontecer lá em casa não tem ninguém empregado, todo mundo é empreendedor. Pô, legal. Todos. Uma família que produz riqueza para o Brasil. Sim. Que são os pequenos que movem o Brasil. Embora verdade. o cara, vamos dar um exemplo aqui, o cara lá dessa loja grande aí, né? Tem uma loja grande, eu não sei se eu posso citar, mas não, enfim, pode, aqui a gente pode. o dono da van, Sim. né? Ele dá lá milhares de empregos, né? Ele produz riqueza. Produz riqueza. Só que se tu pegar todo empreendedor que tem no bairro do Marco, juntar 3, 4 de Belém, 4 bairros de Belém, tu vai conseguir suprir o cara da van. Isso é. Né? Então, assim, um empreendedorismo é que faz, os pequenos é que faz o Brasil ser movimentado. Mas o grande ele tem que existir. O pequeno existe e o grande também. E o grande já foi pequeno um dia. Sim, não tem isso. Então, por que eu estou dizendo que ninguém nasce empreendedor? É que foi por conta de uma dificuldade. Os caras me deram um emprego, eu não conseguia. Aí o outro me deu um emprego ali, eu não conseguia fixar. E aí eu carregava uma carrada de aterro, o dinheiro entrava. Aí uma vez eu me lembro de algumas coisas que eu vendi pupunha, vendi suquito da Gelar, eu vendi castanha, eu vendi coxinha, tapioca, refrigerante, picolé. Se tu me perguntares aí, eu posso te dizer o que eu vendi. Né? Eu vendi muita coisa. Uma época eu fui fazer, eu olhei assim, encontrei no lixo lá umas taubas e um negócio de ferro lá. Eu disse, cara, eu passei lá na 25, olhei e vi o cara vendendo lá, o cara tinha feito e estava vendendo um galinheiro. Aí eu passei no lixo e vi, cara, eu vou fazer um galinheiro para vender, eu não estou fazendo nada, chutando lata, como os caras usam aí. Aí eu fiz um galinheiro, coloquei para vender. Vendeu? Vendi, pô. Eu tenho um amigo que ele dizia assim para mim, amigo, né? Ele dizia assim mesmo para mim. Eu perguntei, cara, por que tu tá sem dinheiro? Pega um carrinho de mingau e vai vender. Careca, ninguém é que nem tu. Se tu enrolar aquilo que a gente faz quando a gente vai no banheiro, num pedaço de papel, tu vende, cara. É impressionante. Tu consegue vender. Eu não consigo fazer isso. Né? E a minha dificuldade me levou a ser empreendedor. Porque como eu não conseguia arrumar emprego, não conseguia fazer nada. Por quê? Porque eu estudei só até a 6ª série. Né? E aí tu já viu, 6ª série tem uma dificuldade para o cara arrumar emprego. Agora não. Depois de velho, agora eu fiz o fundamental, eu fiz o médio. Eu pretendo fazer faculdade agora. Legal. Faculdade de quê, cara? Né? Cara, eu quero engenharia. Eu estava estudando sobre isso aí. Né? Porque eu estou em outro empreendimento e vai fazer. E pode ser que lá no futuro precise. Não para me chegar lá e tipo, agora eu vou ser um engenheiro e vou tocar uma obra aqui. Não, vai servir para o meu conhecimento próprio. Hoje eu já faço as minhas coisas lá. O cara vem e diz, não, isso aqui não faz assim, isso é assim, assim. Por isso que eu quero aperfeiçoar. Né? Aperfeiçoar. Eu quero saber como é que tu consegue. Cara, é assim, à vontade. Cara, isso que eu ia te perguntar, cara, que tu falaste do teu amigo, que teu amigo falou que o que tu pega para vender, tu consegue vender, eu resumi assim, tu consegues fazer dinheiro mais fácil. Foi o que eu peguei da tua frase. Aí o que eu queria saber de ti, por que é mais fácil para ti, tu achas? Porque eu conheço algumas pessoas que têm esse mesmo, entre aspas, dom, tá? Que pega alguma coisa, consegue vender mais rápido, consegue ver algo que está acontecendo e já pensa em algo para vender para aquela pessoa. Enfim, parece que tem uma visão mais ampliada das coisas do dia a dia. Não sei se tu estás me entendendo. Sim, tô. Tu achas que existem pessoas que realmente são mais fáceis para visualizar essas nuances da vida? Eu
Assim, se eu quiser alguma coisa, eu tenho que lutar por ela. Porque a gente estava conversando no off aqui, tua vida foi difícil, tu falaste aqui lá atrás. Assim, eu não sei se foi difícil, não. Porque tem gente que viveu muito pior. Né? Quando tu olha, que tu coloca na balança, assim, mas eu não me dou o direito de sofrer e não correr atrás para acabar com o meu sofrimento. Eu não tenho esse direito. Eu não tenho esse direito. Porque a partir do momento que tu te dá esse direito, tu vira fracassado. Tu desiste. Tu desiste. Então, assim, o que as pessoas fazem? Eu vou vencer. Mas ela não quer passar por dificuldade. Ela não quer. Assim, eu pegava uma bicicleta e aí eu acordava às 6 horas da manhã. É bom que as pessoas pensem comigo. Eu acordava às 6 horas da manhã. Visualiza o que eu estou te falando. Acorda, levanta, escova o dente, e aí vai, toma um cafezinho, conversa com a mulher, aí tu sai, 6 horas da manhã, e vai fazer a compra do mingau. Eu comprava o material, aí eu trazia o material, lavava as panelas, lavava tudo, ajeitava, consertava a bicicleta, pneu que tivesse furado, alguma coisa, deixava tudo organizado, fazia o mingau direto, de 6 horas da manhã. 2 horas da tarde, aí eu ia sair para vender. Só que quando eu saía para vender, às vezes estava chovendo. Ei, cara, a venda na chuva é muito bom, mas como é que eu vou sair? Aí eu pegava, botava as 2 panelas, jogava um plástico em cima e molhava um guarda, porque eu tinha que proteger o mingau da chuva. Se tu coloca um guardanapo lá, o vento vai bater. Aí eu digo, mas como é que eu vou fazer? Peraí, eu molhava o guardanapo, colocava um plástico em cima e colocava o guardanapo molhado, que ele fazia peso. Pesava e pronto. E pronto. Aí eu saía com as 2 panelas, trocava, botava uma muda de roupa, uma camisa e um guardanapo enxuto, uma sacola e saía. Chegava lá onde eu entendia que a gente começava a vender bem, né, nas beiras das lojas, o pessoal estava lá, que eu ia direto para o comércio, aí eu tirava a roupa, trocava, colocava a roupa, vestia a enxuta e tirava o guardanapo de permia e hoje eu adaptei na minha bicicleta um carro-som, mas eu largava lá e eu gritava. E aí eu vou dizer como era que eu gritava. Cara, muito legal. E eu me orgulho muito, muito do que eu fiz. Porque eu aprendi com alguém. Porque as pessoas hoje elas também não querem muito. Elas dizem, não, mas eu tenho que ser original. Não existe originalidade. Tu aprendeu com alguém. Não existe. Nada se cria, tudo se copia. Né? Assim, é a minha voz falando, eu creio nisso. Sou eu que estou falando. Se você concorda ou não concorda, amém. E tá tudo certo. Tá tudo certo. Mas eu acho que nada se cria, tudo se copia. Eu trabalhava lá em Castanhal, e aí o pessoal vendendo salada de fruta. Eu disse, aí tem um cara que vende salada de fruta lá no Ver o Peso. E ele canta. Eu vi o cara fazendo isso. Era incrível. Pensa como é que aquele cara não cresceu, não foi para frente. Porque ele pegava uma música e fazia um jingle, colocava a salada no meio. Não me pergunte onde esse cara tá, que eu não consigo, eu não escutei mais falar dele, nada disso. E eu digo, baseado nisso, se o cara canta, eu vou cantar. Se deu certo por aí, dá pra mim, né? Dá pra mim. Aí eu comecei, olha o mingau, mingau, milho e tapioca, mingau, 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 milho e tapioca, mingau, mingau. E aí eu saía. Só isso. Só um jingozinho lá. E aí parece que é muito pouco. Aí eu peguei uma moça lá no comércio. Aí eu tava lá gritando, quando eu cheguei lá na frente, ela já estava com o dinheiro. Tô separado, o dinheiro já estava separado. Claro que estava. A mulher passou aqui gritando, mingau, mingau, milho e tapioca. Ela dançava assim, careca. Mingau, mingau, milho e tapioca, mingau, mingau. Aí eu disse, é verdade? Cara, tô te dizendo. Aí como ela vinha cantando, a gente já sabia que era tu. E a gente ficou esperando. Cara, maravilhoso. Aí outra chegou lá, e aí eu tava gritando, ela pegou e disse, mas
É o cara que eu não te suporto. Aquele negócio tocou assim, alguém dizendo na tua cara que não gosta de ti, ainda mais de não te suportar. Eu não te suporto mais. Eu digo, mas o que foi que eu te fiz para te não me suportar? Pô, tu passa a semana todinha, mingau, mingau, milho de tapioca, mingau, mingau. Agora, quando chega dia de domingo lá em casa, que a gente vai descansar, o meu filho pega uma tampa de panela e sai batendo no meio da casa. Mingau, mingau. Sabe aquele pequenino que fica tomando mingau assim? Pois é, ele passa domingo lá, mingau, mingau, milho de tapioca batendo com a vasilha e andando no meio da casa. E a gente ri. E aí eu digo, cara, maravilhoso. Mas eu aprendi com alguém. Eu peguei a ideia de alguém. E isso me fez crescer. E aí eu digo, eu peguei todo esse... Aí eu pegava, fazia o mingau, saía 2 horas da tarde. Quando eu saía 2 horas da tarde ia vender, aí vendia o mingau, chegava 10h30 da noite. Em casa, 10 horas eu saía, chegava mais 10h30. Aí eu ia tomar banho, jantar e tal. E fazer tudo de novo no outro dia. Meia-noite. Tudo de novo no outro dia. Esse cara é muito cansativo, né? Que nada. Nessa época eu ainda bebia, ia pra festa, ainda sobrava tempo de eu ir pra festa, ainda sobrava tempo, porque tu é jovem, tu vai fazer, né? Conheci minha esposa com 33, como eu falei, aos 33 anos, então eu ainda estava jovem. Hoje eu tenho 57, então... E aí, a gente, nesse processo aí, muito tempo fazendo essa mesma coisa, aos 33 anos, aí eu acordava, né, fazia todo esse processo, mas tinha o domingo. Aí às vezes domingo, minhas filhas eram criança, pequenina, né? Aí ela dizia assim, pai, a gente quer ir lá para a Praça da República. Pensa. Era cansativo, mas era minha filha, eu tinha que dar um jeito. Aí eu ia. Só que para eu ir, eu estava construindo a minha vida, estava construindo a minha casa. Eu queria crescer, eu já tinha um projeto de crescimento. De que forma, amigo? Eu não sei, só sei que eu queria crescer. Mas eu nunca sonhei que eu ia chegar onde eu estou agora, com o mingau. Ser conhecido, das pessoas falarem de mim, enfim. Eu não tinha ideia de onde ia me levar. E careca, antes, só para agradecer o parceiro do... Eu ia falar do mingau, de tudo quem cantou mingau. Mas o do Alquimista aqui, que ajuda a gente, tem 4 anos já, pro Bruno. O pessoal da Arandu também, que patrocina a gente. Ó, eu tô achando incrível a tua história. E o que mais engraçado para mim, cara, é que tu aprendeste com pessoas que não têm graduação nenhuma, né? Sim. Pessoas do dia a dia. E tem uma frase que eu até escrevi aqui, ó. Empreendedor se forma com as adversidades da vida. Isso é muito profundo, né, cara? Porque a adversidade sempre tem, sempre vai ter. Eu acho que a grande sacada aqui é tu querer aprender com isso. Né? Eu acho que tu tiveste uma grande sacada, tipo assim, eu vou pegar a adversidade e eu não vou travar. O que eu posso fazer para vencer isso aí? É mais ou menos isso? Tem umas explicações boas que eu posso dar sobre isso aí. Né? Mas antes de eu falar isso aí, eu vou te dizer o que eu fazia dia de domingo. Né? Para te entender o empreendedorismo, eu tinha sonhos, o que eu fazia? A minha filha saía de manhã, eu pegava, fazia mingau de madrugada, 4 horas da manhã eu me acordava, fazia mingau. 6 horas, elas iam de ônibus. Nessa época eu não tinha Uber, né? De lá para cá muita coisa mudou. E aí eu ia na bicicleta. Enquanto elas estavam se divertindo, comprando balão, brincando, merendando, brincando comigo na grama, lá eu estava vendendo mingau. Então assim, eu ganhava o que eu ia gastar, para que não me faltasse lá atrás. Né? Então esses percalços, essas dificuldades, o empreendedor ele precisa, ou aquele cara, é um empreendedor, porque tem pessoas que dizem, eu sou empreendedor, mas até onde tu quer chegar? Tu quer vencer? Se tu quiser vencer, tu tem que te abdicar de algumas coisas. Ou então tu tem que te esforçar mais ainda. Esses percalços que tu fala, eu atravessei por muitos deles. Muitos. Né? A gente precisou lutar muito para que isso não fizesse uma diferença negativa, digamos assim, na vida da gente. Eu quebrei 2 vezes. Antes do mingau? Não, com mingau. Com mingau? Com mingau eu quebrei 2 vezes. Mas uma das vezes que eu quebrei no mingau,
Eu disse assim. E aí é o que as pessoas precisam aprender, né? Eu aprendi com isso. Na época, a gente ficou ruim das pernas, não estava conseguindo vender. Aí eu, novo, né, naquela ideia, eu disse assim, cara, eu vou ter que dar uma diminuição, não vou aumentar o preço do mingau, que não vai vender. Aí eu peguei, diminuiu a quantidade de coco, de leite, diminui tudo lá. E aí o mingau, mas não vende mais, e não vende, meu Deus, e agora? É só que eu sei fazer, vender mingau. Consigo entender isso. Deus entrou na história. Faz assim. E aí eu voltei tudo de novo. Voltei lá. E aí eu melhorei o mingau, coloquei mais leite de coco, fui atrás de um fornecedor de coco mais barato, que era para não... Então assim, aí eu consegui. E aí comecei a vender. E aí o produto encareceu de novo. E aí eu já tinha colocado uma pessoa para me ajudar, né? Uma pessoa de confiança. Aí eu disse para ele, olha, a partir de amanhã, digamos assim, o mingau era 3, a partir de amanhã o mingau vai ser 4. Não vai vender. Digo, deixa eu te dizer uma coisa. Posso quebrar de outra forma, mas a forma que lá atrás eu não vou mais fazer. Essa eu não vou mais repetir. Não vou repetir. E aí, segura uma semana. Com uma semana, os caras reclamando, o cliente reclamando. Voltou tudo normal. E aí eu... agora eu já sei como é que faz. Não precisa. Eu diminuí o produto. Então, não, muito pelo contrário. Tu melhora o teu produto e coloca preço. Eu questiono algumas pessoas. Embora as pessoas chamem o outro de pobre, né? Ou porque ele não tem dinheiro, mas ele não quer comer mal, ele quer comer bem. Então as pessoas, às vezes, o empreendedor diz, não, vamos comprar esse produto aqui mais barato, inferior, que vai dar a mesma coisa, não dá não. Compra um produto melhor. Então, o cara vai me vender coco, eu digo, como é que tá esse teu coco? Tá bom, pô, mas quebra um aí para mim dar uma olhada. Não tá legal. Aí agora o cara já sabe que eu sou exigente. Aí já chego com um produto melhor lá para mim. Olha, eu trouxe isso aqui bom para ti. Tu já sabe que se estiver bom, tu vai pegar um... eu não compro mais teu coco. Eu posso até comprar, passar pelo menos uns 6 meses sem comprar. Não te preocupe. Aí o cara leva o produto de qualidade para mim. É a mesma pessoa que fornece milho. Pô, seu milho está muito miúdo. Não, cara, que a gente vai dar um jeito aqui. Aí o cara leva o milho melhor. Porque é a exigência. Porque o cliente no meio da rua ele é exigente. Claro que a gente não é melhor do que ninguém, né? Mas eu me esforço muito. Hoje a gente está com uma promoção muito boa. Eu vou colocar uma promoção no meio da rua. Vai conseguir ficar? Eu vou perder 4 mil? Não. Eu vou investir 4 mil no meu negócio. De cada 100 reais que eu ganho, 50 reais ele é reinvestido. No próprio negócio? No próprio negócio, que é para poder manter o meu negócio. Claro, a gente não consegue muito. O mingau é um produto muito sazonal. Muito, muito, muito. Né? Hoje tem concorrente aí, cara. Graças a Deus por isso. As pessoas se inspiraram, tem muito concorrente. E esse concorrente, que a gente pode dizer que ele vem e fala e ele acaba te atrapalhando, eu não vejo assim. Mas, de qualquer forma, se tu vendia 10 copos num lugar e o cara colocou um carrinho lá, tu já não vai vender 10. Tu vai vender só 8. Mas é tu que tem que te readaptar, te reinventar, para que tu não perca o teu cliente. Assim eu faço. Hoje eu coloquei 4 bicicletas de aro 29 no sorteio. Tu só precisa fazer 2 coisas. Primeiro, comprar um copo de mingau. Tu já compra, normal. E a outra é me seguir no Instagram e TikTok. Onde é que te compra esse mingau mesmo? Mostra aí. Em qualquer lugar em Belém. Tem 28 bairros, os carros estão girando aí. Se o cara não encontrar, ele liga para mim, como o cliente liga para mim. Cara, onde é que eu posso encontrar? Aí eu digo, olha, o fulano está em tal lugar. Beleza, obrigado. Aí eu dou o número do cara. A senhora mora onde? Eu moro na Pedreira. Eu vou lhe dar o número do Gabriel.
Aí ela liga pro Gabriel, onde tu tá? Roberto, onde é que tu tá? Eu tô em tal lugar. Peraí que eu já tô indo aí. Me espera. Aí já tá aí. As pessoas parecem que ainda não entenderam muito bem o recado. E Careca, cara, tu tens umas sacadas assim que te vê de grande player jogando, né? De onde tu tira? Tu realmente tu só acompanha outras pessoas e te inspira e traz? Isso vem, sei lá, do nada na tua cabeça? Eu queria entender um pouco de como é que tu raciocina o negócio, cara. Raciocina o negócio? Eu posso te dizer uma coisa e tu entrar e tu imaginar como é que eu raciocino. Eu tinha uma irmã que ela precisava trabalhar, ia estar em Castanhal, tinha um carro. Aí ela ficou o carro, foi trabalhar, num carro de mingau. Hoje ela tem um restaurantezinho pequeno lá, mas ganha o dinheiro dela e está bem. Todos nós somos empreendedores, como eu te falei. E aí, ela saiu para vender. Quando ela voltou, ela disse, cara, que eu aprendi uma coisa no mingau que é, ou de mingau de tapioca, se fizer assim vai dar certo. Eu olhei para ela e disse, cara, eu vou tentar, não custa nada. E eu tentei da forma que ela me ensinou, era melhor. E aí eu absorvi. Então eu posso dizer que é só aprender a escutar. Um vizinho meu lá que tem um negócio de um bar, e ele vendia um sorvete ele vendia. Mas aí o sorvete precisava de coco, precisava de uma coisa, ele tinha uma máquina. Então, antes de eu fazer a máquina, eu colocava um bocado de moleque lá para descascar o coco, cortar miudinho e bater no liquidificador. Aí ele me chamou umas 2 vezes, careca. Como é que tu faz? Eu faço assim, na máquina lá, faço assim, e eu não dei trela para ele. Depois de muito tempo, eu vi um cara lá no Ver lá isso. Era 25. O senhor parece que já até partiu. Aí eu pensei, cara, eu vou fazer igual. Aí eu fiz uma máquina. 6 anos depois. E aí nunca mais depois disso eu deixei de dar ouvido para as pessoas. Nunca mais eu deixei de dar ouvido. Ou seja, se você não der ouvido às pessoas, você vai ter dificuldade. Então, assim, hoje, para mim, fazer as coisas, eu dou ouvido a algumas. Claro que nem tudo. Tem que saber filtrar, né? A gente filtra e as pessoas, mas tu também, a gente fala contigo, tu não ouve. Eu ouço. Só que eu estou filtrando para ver se dá certo. Às vezes ele nem sabe que eu estou experimentando. Aí eu experimento, não deu certo. Aí se não deu certo, deixo quieto e pronto. Não, mas tu tem que fazer. Eu não tenho que fazer. Então, assim, as ideias, geralmente, a gente pega... Claro que aqui é colar, a gente olha, cara, se eu fizer isso aqui vai dar certo. Vou dar um exemplo que ninguém precisou me orientar, os meus carrinhos de mingau. Tudo o que tem no meu carrinho de mingau foi eu que fiz, foi eu que planejei. Eu mandava os caras soldar. Mas eu e ela, não, coloca isso aqui, que isso aqui, ó. Depois faz esse carro aqui, porque esse aqui ele não vai tombar. Mas que tamanho? Aí eu fiz uns pequenininhos, depois eu fui aumentando. Disse, não, mas olha, a gente pega aqui, eu olhei, o cara faz a geladeira não vira, e ela tem mais de 8. Aí eu fui produzindo o meu carrinho assim. O cara soldava, mas eu dizia para ele soldar. Então, todos os ferros, todos. Não tem um ferro dentro no meu carro de mingau que ele não tenha utilidade. Seja ele para segurar a panela, seja ele para segurar a bateria, ou seja ele para dar estabilidade no carro. Porque se tu passa por cima de uma pedra, o carro vira. E é pesado, né? Que tá cheio? É pesado, tá cheio. Já virou algumas vezes, mas o cara passou por dentro do buraco, ele não viu e tudo. Mas assim, se tu passar por cima de uma pedra, não, dificilmente. Então, assim, tudo isso, muita coisa eu aprendi com as pessoas. Mas o que diz respeito ao carro do mingau... Experiência tua. Experiência minha. Eu fui produzindo todo ele, todo. E Careca, falando sobre o carro, eu queria saber de ti, como é que foi essa experiência de sair de um carrinho, que era tu que andava, né? Tu fazia e andava, para 28. Em que momento tu falou assim, pô, eu preciso crescer, eu preciso ter mais um carro, eu preciso ter mais alguém? O mercado te obrigou? Foi uma coisa tua? Me fala como foi essa tua experiência. Observando o dia a dia. Eu trabalhava... Primeiro, eu trabalhava em Castanhal. Porque a história que começou a mingau é uma história muito, muito legal, muito bonita. O que eu gosto do mingau, o que eu observo na minha trajetória do mingau, é a mão de Deus. Aí eu disse, cara, para acontecer, o mingau teve alguns anjos. Por exemplo, eu vendia salada de fruta lá em Castanhal.
Aliás, eu vendia salada de fruta aqui, a fruta ficou cara, eu precisava da ajuda da minha mãe para morar na casa dela, que eu não tinha nem casa. Tinha um terreno aí, mas não tinha casa, eu fui para lá. E aí eu estou vendendo salada de fruta. Aqui, aí depois eu fui para lá. Aí lá o cara começou a cantar a história da salada de fruta, que o cara cantava e tal. Eu sempre fiquei com aquilo na cabeça. E aí eu mandei fazer um carrinho, um protótipo muito caro, um carrinho muito feio. Eu lembro daquele carrinho e digo assim, cara, como é que pode? Pequenino, feio, para dedéu. O primeiro carro, primeiro triciclo. O primeiro carro eu tirei do lixo. Realmente eu peguei as peças, fiz e tal, e fui vender salada de fruta. Mas eu não queria empurrar, eu queria um triciclo. Aí eu vou pular a história porque ela é um pouco longa. E aí eu estava em Castanhal. E aí vendendo salada de fruta nesse triciclo. Daqui não deu certo, eu fui para lá. E aí eu fui vender salada lá. Estou vendendo salada. Aí eu encostei no terminal rodoviário lá. Um taxista me chamou. Aí comprou uma salada e ficou comendo. Assim, os caras têm alguns hábitos, né? De estar comendo aqui, batendo papo contigo. Às vezes eu digo, já estou indo. Né? Para insistir para o cara pagar, mas ele quer conversar e está lá. Aí começou a tomar um mingau e disse, careca, bacana, mas cara, faz tempo que tu vende salada? Faz. Cara, por que tu não vende mingau? Aí eu olhei para ele, vender mingau? Mas por quê? Cara, tem uns caras lá em Manaus que estão ficando ricos. Pô, tu olha isso aí, chega a dar um estalo, né? O outro ficou desse tamanho. Já brilhou. Meu Deus. Fica rico ao sonho de qualquer pessoa. Tu vê que esse negócio é assim... Ontem eu estava falando, cara, não vem com a tua história de que tu não quer ficar rico. Se tu não tiver capacidade, é problema teu, irmão. Mas que todo mundo quer. Mas que todo mundo quer. Tu não quer te esforçar, tu acha que tu não tem capacidade. Não, tu tens capacidade, tu só não quer desenvolvê-la. Essa capacidade está dentro de ti, que todos nós temos. Tu pode ser médico? Tu. Basta querer, né? Basta querer. Mas tem que aguentar o processo. O processo. Tá preparado? Não. Tu quer vender mingau ou tu quer ser o careca do mingau? Se tu quiser vender mingau, tu pode vender nos lugares, nas esquinas, pode vender. Aí tu quer ser o careca do mingau, ou igual o careca do mingau, melhor dizendo, tá preparado para o processo? O processo é longo, é doído. Tô te dizendo, tu viu essa minha rotina que eu falei ainda agora. E aí eu tô lá vendendo, o cara tá tomando mingau, eu disse, por que o olho ficou brilhando? Aí tá, isso devia ser uma segunda, terça-feira. Aí, como o carrinho estava velho, e eu precisava de um amigo para me ajudar, eu fui lá no cara que consertava o carro, que fazia lá umas soldas. Talvez ele não saiba que até hoje eu sou grato a ele. Né? Eu não tive oportunidade de falar ainda para ele. Mas todo o podcast, todos os programas, todas as entrevistas que eu dou, eu lembro dele. A gente chamava para ele de Neguinho. Eu não sei o nome dele hoje. Não lembro o nome dele. Mas assim, Neguinho, é um cara moreno, bem claro, mas era moreno, chamava de Neguinho, todo mundo chamava ele de Neguinho. E aí, pega o Neguinho, eu quero reformar meu carro, me ajuda aí. Cobra aquele precinho camarada, pega uns... Caraca, assim, eu estou muito ocupado. Cara, mas poxa, me ajuda aí. Deixa eu te falar, eu vou quebrar teu galho, tu vem sábado, 6 horas. Porque eu estou fazendo essa grade, então se o dono me pegar mexendo no teu carro, ele vai ficar aborrecido comigo. Mas se ele chegar depois das 6, eu digo, não, eu trabalho até 6, estou fazendo um favor para o meu amigo aqui. Fechou? Aí Sérgio, beleza, pelo menos eu vou vendo, e quando eu terminar às 5 horas, 5 e meia, eu terminei a salada, eu venho para cá. Não vai me atrapalhar em nada. Pronto. Aí tá, vendi a salada. Te lembra que eu tinha conversado com o cara na terça? Na segunda, na terça. Isso era uma quinta, e o cara mandou eu no sábado. Aí terminei o mingau no sábado, arrumei o dinheiro, para dar o dinheiro para pagar o cara. Cheguei lá. Ele começou a trocar as peças. Tira aqui, põe ali, tira ali. Então eu tinha um cooler. E aí ele pegou, fazendo com ela todo o processo lá. Enquanto ele estava soldando, eu estava conversando com ele, contando um pouco da minha história de vida, contando sobre os processos, tudo que já se passou. E aí entrou a história do taxista. Aí eu comecei a falar para ele do taxista. O cara não falou assim para mim, Neguinho. Meu brilhou, Neguinho. Quem me dera, não sei o que, bababá. Pô, todo mundo sonha. Aí foi para cima, foi para baixo. E aí ele soldando lá.
Quando deu umas 8h30 para as 9, ele já está terminando. Careca, terminei aqui, agora a gente vai fazer só a parte de cima, para soldar. E como eu vou fazer a parte de cima, eu vou te fazer a pergunta que não quer calar. Eu faço para mingau ou para salada? Aí nesta hora vem entrando prestação. Sabe o que é uma prestação, né? Não, o que é prestação? Prestação é um cara que vende esses produtos nas portas das casas. Tinha muito. Sim, lembro, Ele verdade. vendia Panela, todas essas coisas. todas essas coisas. Ele vem entrando. Aí o cara, o neguinho perguntou assim, disse, e aí, careca, eu faço para mingau ou para salada? Aí o prestão entra e disse mesmo, se for para mingau, eu vendo essas 2 panelas aqui para te me pagar como tu puder. Faz para mingau. Cara, É Deus. não tem como. E aí eu não sabia fazer mingau, não sabia fazer nada. E agora? E o cara fez para mingau. Aí eu lembrei, porque eu tenho uma amiga, que está lá, uma amiga minha, eu já falei um pouco dela em alguns lugares, a dona Graça. Eu morava de favor na casa dela. Ela me dava comida e a dormida. E o resto eu tinha que me virar. Né? E aí eu liguei para ela, não, minto, desculpa. Eu voltei, eu vim para Belém falar com ela. Dona Graça, está acontecendo assim, 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 assim. Porque a senhora me ensina, porque ela trabalha no hospital e ela trabalha na cozinha, na copa lá. Então ela tinha, não sabia fazer assim, mas ela mexia. Tinha uma noção. E ela pegou, fez 2 panelas de mingau, uma de milho e uma de tapioca para mim. Eu levei para Castanhal, dentro do ônibus. E essa mão de obra de levar uma panela de mingau no ônibus? Aí quando eu cheguei lá, eu botei no carro e fui vender. Vendi meia panela. 1,5 eu joguei fora. Aí no outro dia eu digo, não, agora eu vou diminuir. Fazer mais ou menos como ela falou lá. E aí eu diminuí. Aí fiz só uma, meio e meio. E a gente vendeu quase tudo. E aí a coisa foi... De lá para cá, foi um processo muito longo, muito... Em que momento tu percebeu que, pô, faz sentido ter um segundo carro? Tu lembra de algum dia que Lembro. marcou? Eu fui vender lá pro comércio, lá no Ver o Peso, vendia ali na Padiotico, lá perto do shopping, pegava Padiotico até lá, pegava João Alfredo, Santo Antônio, Presidente Vargas, aí voltava por Nazaré. E aí eu comecei a vender, rodava até 10 horas, aí ficava lá em frente à Yamada, debaixo do Manuel Pinto, eu ficava lá. Saudosa e amada. Saudosa e amada, mas ainda tem lá. Tem. E até eu chegar lá na frente, aí fechava a Yamada, eu vinha embora. Ficava lá, o cliente entrava, comprava e tal, aí vinha embora. E aí passou 1 ano, passou 2. E aí o que aconteceu? Chegou uma época que eu botava o mingau, saía de casa, quando eu chegava lá, passando o shopping, lá, antes de eu entrar na João Alfredo, acabava o mingau. Digo, o negócio tá bacana. Aí eu fui, conversei com um amigo meu, e disse, eu vou trabalhar contigo. Quanto é que tu ganha lá? Eu ganho X, eu te dou Y. Tá feito. Montei, só tu faz assim, aí saiu na bicicleta. Aí os caras já vendiam, eu chamei o outro, que era um amigo da igreja, o irmão de Cristo, chamei eles. Bora lá? Pô, acabei de sair do emprego, eu tô chutando lata. Aí eu te dou X. Vamos lá? Vamos. Aí eu botei o terceiro. E assim foi. E assim foi. Eu percebia que tinha mercado e tal. Chegou a Covid. Lá vai o careca quebrar. De novo. É assim, todo momento o empreendedor ele tem esse receio. Porque assim, principalmente o pequeno, o grande, ele tem um recurso, ele guarda. O governo, infelizmente, te leva muito quando tu é empreendedor. Tu não consegue. O empreendedor, o pequeno aqui, ele precisa, de vez em quando, ele vai para o tubo de oxigênio. De vez em quando ele vai para o oxigênio. E aí o Covid veio e eu adoeci. Infelizmente, algumas pessoas se afastaram. E aí eu quebrei. É a terceira vez que tu quebrou.
Essa foi a segunda. Cara, eu quebrei, mas o negócio foi estreito. Eu precisei até de cesta básica da galera. Nossa. Foi ruim. Mas por conta da Covid. Só que aí eu fui me recuperando. Eu saí de lá, cara, eu fui para oxigênio, fiquei mal. Fui 26 dias internado, chegando. Graças a Deus eu tô aqui. Eu fiquei com problema no coração, fiquei com problema no pulmão, fiquei nas pernas, fiquei tudo. O cara me olha assim, tá uma maravilha. Mesmo que brinque, eu só vivo no médico, que é melhor ficar só no médico do que morrer, pô. Do que não ter médico para ele. Do que ter um médico para ele. Porque hoje o Mingau me dá condição de eu pagar um plano de saúde. E assim, eu troquei, né? Na verdade, não é da condição. É como eu sempre falo, tu precisa fazer algumas escolhas. Eu escolhi não ter um carro. Mas lá em casa, todo mundo, a minha filha passou aí, mal aí, plano de saúde. Se tu vai para pronto-socorro, infelizmente, eu tenho um irmão que tá lá para fazer uma cirurgia, tá esperando o leito. E a minha filha se operou tranquilo. Então, assim, eu fiz uma escolha. A escolha foi ter saúde, em vez de comprar um carro. Porque com o dinheiro que eu pago de plano de saúde hoje, eu posso muito bem ter um carro tranquilo, um carro bom. E bom mesmo. Então, assim, eu fiquei e eu tinha plano. Se eu não tivesse plano, estava no couro. Estava ruim, estava difícil. E aí eu quebrei, algumas pessoas me colocaram. Só que eu ainda não tinha som no carro. E aí todo mundo deu aquele boom do delivery. É, porque tava tudo fechado, então tudo só funcionava delivery. Só funcionava delivery. Trabalhaste com delivery, cara? Não, mas assim, eu aprendi com os outros. Mais uma vez ouvindo com atenção. Aí eu peguei, olhei lá e disse, cara, todo mundo está entendendo no delivery, eu vou entregar. Mas como é que eu vou entregar em delivery? Cara, é muito complexo isso. Para Mingau, talvez não dê certo. Eu vou colocar um som no carro que é para chamar o cliente na porta da casa dele. Aí eu peguei uma caixinha, coloquei lá e coloquei em cima do carro. E toma-te a música. E a música, Mingau, não sei o que, Mingau, e foi andar na rua. Aí ela falhava e eu gritava, mas não dava aquele som. Mas mesmo assim eu estava lá. E aí eu passei, aí um amigo meu lá, o cara, chegou uma pessoa e disse, lembra que eu te ensinei a fazer isso? Aí eu disse, cara, eu tenho que dar César o que é de César. Aí eu chamei o cara e disse assim, olha, desculpa, mas não foi tu, foi fulano. E hoje eu sei que foi ele. Eu passei na frente da casa dele e peguei lá e comprou um mingau. Céu, careca, por que tu não faz isso? Olha, se tu fizer assim, colocar assim, vai dar melhor. Eu digo, mas como? Pega o teu celular aí. Ele pegou o celular, colocou na caixinha lá e aí o pau torou. Eu digo, cara. Aí eu saí, vendi um pouco de mingau, tava lá. Aí ele pegou e me chamou, por que tu não manda fazer assim uma caixa assim, assim? Eu chamei um cara lá, pô, eu quero botar no carro uma caixa assim, assim, assim. Aí ele pegou e disse, cara, vou fazer para ti. Mas ele... E assim, demorou muito, porque eu estava lá e tudo. E aí eu com pressa. Até que ele fez, e aí deu certo. Eu coloquei o primeiro carrinho com som. Eu tinha 4 carrinhos. Aí o pessoal saiu, eu fiquei só com 2. Vendendo. O resto todo mundo tinha me abandonado. Por causa da Covid lá, enfim. E aí eu coloquei a caixa de som e chamei um dos caras que trabalha comigo. Eu disse, e aí? Não, o seu Vanduil? Chamei o seu Vanduil. Seu Vanduil, não vai dar certo. Isso é só um momento agora, o senhor vai ver como vai dar certo. Eu disse, deixa eu dizer uma coisa. Já deu, não vai dar. Aí ele saiu com o carro, quando ele chegou, disse, eu vendi tudo. Pois é. Amanhã eu já vou colocar som no outro. E aí hoje todos os 14 tem som. Só que aí hoje já está placa de Bluetooth, controle, né? Aí o som, e aí chama lá, tem uns vídeos aí do pessoal que diz, olha o careca lá, e o cara filmando lá de cima do prédio, Mingau do Careca. Aí eu chamei um cara que é profissional para fazer a voz, Mingau do Careca, milho e tapioca, olha o Mingau, olha o Mingau. Então assim, isso já foi aperfeiçoando, né? Foi aperfeiçoando, mas sempre aprendendo com alguém.
Sabe o que eu acho legal da tua história, cara, que eu tô ouvindo aqui? É que tu não tem medo de testar e de errar, né? Tu não tem medo do erro. Errou, repete. Acertou, continua e aperfeiçoa. É mais ou menos isso. Aí onde eu quero chegar pra ti, que é a minha pergunta. Entre os principais ou o maior erro que o empreendedor pode ter, será que é o erro de tentar? Isso aí é com certeza. O principal erro É o medo de tentar. é o medo de tentar. Talvez não seja nem o medo de tentar. É medo de tentar e não dar certo. É o medo da frustração. A frustração. Pô, mas eu vou perder. Eu dou exemplo de uma pessoa que eu conheço, eu prefiro não citar o nome dela. Eu disse assim, por que tu não faz isso? Não, mas e se der errado? Mas e se der certo? É toda uma perspectiva, né? Eu tenho pra mim uma frase, assim, o não eu já tenho, eu vou atrás do sim. Vou atrás do sim. Disse, mas tu... Aí disse, ela tá muito burro. Aí eu sou, como é que é? Ela tá muito burro, bicho. Tu não tá vendo que tu fez ali, não deu certo, ali não dá certo. E aí, essa mania das pessoas assim, que tu és incapacitado, que eles usam a expressão burro mesmo, né? Assim, na frente dos outros, das outras pessoas, tu precisa combater isso. Porque senão tu pega alguém que quer crescer e dá para ela algo que ela pense só negativo. Então não é isso. Então tá maravilhoso. Quer dizer que eu sou burro porque não deu certo. Mas e se desse certo? Não, eu vejo assim, eu descobri que fazendo assim não dá certo. E a pessoa que nunca fez nada não sabe nem o que vai dar certo. Assim, não tem nenhuma tendência a crescer. Quando tu comete o erro, ele te fortalece. E vai te fortalecer, vai fazer com que tu lembre o que... Não posso dar esse passo aqui. Esse passo está errado. Tu fuma? Não. Já fumou? Também não. Conhece alguém que já fumou e parou? Já, meu pai. Mas pergunta para ele se ele quer voltar a fumar. Não quer. E demorou bastante, e parou de fumar com 60 anos. Mas Errou. Hoje tu vê... Hoje eu vi uma reportagem sobre a questão do cigarro. O cigarro, o jovem não quer mais fumar. Como não quer mais beber? Como não quer mais beber. Hoje os caras já estão fazendo propaganda, já estão preocupados porque o cara não quer mais beber. O mercado muda. Tá mudando. E aí o que entra agora? Fitness. É isso mesmo. Saudável. Acordar cedo para correr, assim Vou te dizer, isso aqui... O sem glúten. Né? É isso. Esse processo. Então, assim, dizer que tu errou é muito fácil. Eu quero ver quando tu acertar, se o cara tem a coragem de bater na tua costa assim. Cara, parabéns. E não vou dizer que foi sorte. Ainda tem Não isso. existe a sorte. E o que tu fala? O que as pessoas falam de sorte? Fator sorte não existe. Não existe. Existe capacidade. Capacidade, a disposição. O fator sorte não existe. De novo, a minha opinião. Tu vai vendendo um produto, que ele é um produto ruim. Tu precisa estar com sorte para vender ele? Não, teu produto é ruim. Teu produto é ruim. Sorte não vai vender o teu produto. Porque o cara vai comer a primeira vez, mas depois ele não vai comer. Tu teve sorte? Não. O cara comprou ali para experimentar e ele vem. Eu conheço pessoas que vendem produto ruim, que infelizmente tem, né? E só vende uma vez. Que ele só vende uma vez. Aí ele circula, vende aqui, ele vende uma vez aqui, uma vez ali, uma vez ali. Mas quando o teu produto é bom, tu pode andar o tempo todo. Eu estou no mercado há mais de 23 anos. A gente erra. Vou te contar uma coisa inusitada, que só aconteceu uma vez comigo. Eu saí para vender um mingau que eu esqueci de colocar sal. Quando eu trabalhava só. Eu esqueci de colocar sal. Mas querem saber o que aconteceu com esse mingau todinho? Foi vendido. Aí quando foi no outro dia, eu fui passar na rua e o cara disse, o teu mingau tava muito ruim, cara. Tava sem sal. Aí eu, cara, me perdoa. Eu não sei, porque tu não me falou, o Careca, o teu mingau é muito bom e a gente só vai tomar lá e a gente não quis ofender. Pois é. Aí eu, toma aí esse outro copo aqui. Aí eu fui passando e aí eu fui dando mingau pra galera que reclamou. Eu não vou perguntar, o mingau tava muito, né? Então assim, quem reclamou, quem cobrou, eu fui entregando o mingau. Tomou de novo, tomou o bom agora. Tomou um bom agora.
Mas por que que eu vendi todo o meu mingau? Porque, Mesmo então porque, sem sal. porque o histórico era bom. Porque Um era histórico muito bom. Quando o teu histórico é ruim, eu Não já adianta. disse para os caras, tu não consegue vender. Tu não consegue vender. E careca, já tem quase 1 hora passou rápido pra caramba. Passa rápido, né? Antes de eu te fazer a última pergunta, eu queria só convidar o pessoal que está acompanhando a gente para compartilhar. Cara, é uma história de vida muito, muito legal mesmo. O Mei mesmo falou, quebrou várias vezes com o mingau, mas nunca desistiu. Eu acho que isso é o principal. Então compartilha com alguém aí, com algum amigo, com algum parente, sei lá, namorado, namorada, o que for. E eu queria saber de ti, na verdade, o que tu pode deixar de conselho para quem está começando, cara? Eu queria um conselho de alguém experiente que está aí pelo menos há mais de 23 anos, né? Mais de 20 anos no mercado. Que conselho tu pode falar assim, olha, faça isso, sei lá, não desiste, enfim, o microfone é teu, cara. Dá o teu conselho aí. A primeira coisa que a pessoa tem que fazer é começar. Porque assim, tu é empreendedor, aí tu quer montar um negócio, mas tu fica, será que eu vou? Será que eu não vou? Não faz isso. Vai lá, tenta. Ah, vai dar certo? Não deu certo essa vez? Tenta de novo. Se tu és empreendedor, entende. Tu precisa ficar tentando. Mas eu não sei fazer. Quem não sabe fazer, aprende. Eu não sabia fazer mingau e aprendi. O cara é médico, ele nasceu médico? Não. Ele vai estudar, ele vai aprender, aí ele vai para uma residência. E ele está lá cortando alguém, preparando, fazendo. Então ele não sabia. Ele aprende e pratica. Ele aprende e pratica. Então tu vai lá. Primeira coisa que tem que fazer é começar. É começar. E a segunda coisa, que ela é muito importante, perseverança. A perseverança, ela vai fazer com que tu fique, digamos assim, numa linguagem bem rústica, calejado. Eu sei fazer isso. Não, eu vou aprender. Eu vou. E aí tu persevera. Caiu, volta de novo. A gente tem uma passagem na Bíblia que diz assim mesmo. Quando tu cair, levanta, te lembra de onde tu caiu e segue. Jesus manda tu perseverar. A coisa mais importante que Jesus deixa pra gente nessa lição é a perseverança. Porque tu acha que tu vai servir a Deus, tu acha que tu vai ser alguém que nunca vai errar, então esquece. E aí, como cristão, o que tu faz? Tu tropeça, cai, levanta, volta para onde tu tropeçou e caiu e segue. Jesus manda tu perseverar. É diferente com alguém que está começando um negócio, que ele vai encontrar uma imensidão de dificuldades. Sabe, se tu tiver 10 pessoas, 2 vão bater, te chamar e dizer assim mesmo, cara, vai dar certo. Aliás, uma vai dizer que vai dar certo, uma vai dizer talvez dê certo, e 8 vai dizer para ti que não vai dar certo, para te desistir. E aí o que tu faz? Cara, basta só um dizer para ti que vai dar certo, aí tu vai. Já são 2. Não é só um. Já são 2 acreditando. Já são 2 acreditando. Então, quando tu acredita em ti mesmo, vai dar certo. Então, perseverança. Não desista. Tu tem o teu negócio, vai lá, luta. Não importa o que as pessoas falem. Se a gente se importar com as pessoas, a gente não vai crescer. A gente não vai conseguir vencer. Careca, eu vou te dizer que hoje, pelo que eu vi, assim, o que eu posso tirar daqui hoje é que é ouvir com atenção, né? Às vezes a gente tá batendo papo com alguém e se alguém falar algo que tu até precisa ouvir, mas será que tu estás preparado para ouvir e executar? Eu tenho refletido muito sobre isso, porque tu falaste. Vários exemplos tu pegaste da tua vida. O primeiro era o cara cantando. Pô, o cara cantando dá certo pra ele. Muita gente, eu pego aquilo lá, não vou fazer, tô com vergonha. Tu foste, né? Aí tu viste um cara ali fazendo uma gaiola no meio da rua, tu foste lá, o teu primeiro carrinho também tu fizeste daqui da rua e foste. Aí outra questão do carrinho, salada de fruta ou mingau. Aí chega um cara do nada, faz de mingau que eu vendo agora as panelas. Eu acho que o ato de escutar com atenção, né, o que às vezes o mundo te manda, eu acho que é um grande segredo. Assim, vamos falar de em alguns segundos da Bíblia, para quem é cristão, para quem é evangélico, para quem é católico, até para você, alguém que não é cristão, que não acredita em Deus. Com a sabedoria de Deus, Ele te deu uma boca,
para te falar. Mas ele te deu 2 ouvidos. Pensa, tu tem 2 ouvidos e uma boca. A Bíblia diz que tu precisa falar menos e ouvir mais. A minha bisavó Então, olha a falava isso. sabedoria de Deus. Né? O homem ele precisa entender isso. Deus te deu uma boca, 2 ouvidos. Ouve mais, fala menos. Não é porque tu não tem que falar. É porque quando a gente ouve, a gente aprende todo o tempo. E aprende com a experiência dos outros, que é barato. Eu aprendi com uma pessoa, estudando com ela, ela disse mesmo, olha, tu queres aprender mais? Fala em voz alta. Porque tu está ouvindo mais de ti mesmo. Tu tens um processo, tu queres aprender a fazer, digamos, uma receita de bolo? Fala a receita de bolo, que tu vai ouvir. E tu vai gravar, vai ou não vai? Vai, grava mesmo. Então aí tu vai ouvir. Como é que eu vou aprender a fazer essa receita de bolo? Pega ela e fica lendo em voz alta. Quando você, mas olha, eu sei disso aqui. Porque tu aprendeu. Nós somos uma máquina, nós somos muito inteligentes. Somos. E aí a gente precisa fazer isso. Quer ser empreendedor? Faz isso. Começa, não desiste e escuta. Resumir bem? Demais. Cara, foi assim. Começa. Não desiste e escuta. Tá escutando ele? Repete para eles ouvirem. Começa, não desiste e escuta. Careca, eu quero só agradecer o teu tempo. Cara, foi um podcast muito, muito legal mesmo. Eu agradeço o teu tempo, o teu conhecimento, a tua sabedoria e principalmente a tua vontade de compartilhar isso com a gente. Antes de eu me despedir mesmo, eu quero só deixar o recado aqui do podcast. Segue a gente no Instagram, no YouTube. A gente tem um programa aí 3 vezes ao mês, né? Em regra 1, 10 e 20. A gente está lá, estamos na 5ª temporada. Como tu falaste, a gente começou e não estamos desistindo, estamos perseverando, né? E escutando pessoas com muito conhecimento e com muita experiência. E, Careca, muito obrigado pelo teu tempo, o espaço é teu. Nada. Eu que agradeço a oportunidade, né? Nem nas minhas maiores expectativas quando eu comecei, eu achei que um dia eu ia estar dando entrevista, fazendo podcast, falando um pouco da minha vida. Isso assim, e que isso não sirva para mim, né? Mas sirva de experiência para outras pessoas. Olha, volto a dizer, eu moro sozinho desde os 12 anos de idade. Isso é forte. Né? Aos 33 eu arrumei uma esposa. Eu nunca fui preso, eu não tenho problema com polícia, com justiça, nada disso. E aonde eu quero chegar com isso? É que se alguém que teve essa dificuldade toda conseguiu vencer, você que está bem aí, tem uma mãe, tem um pai. Tem uma cama confortável. Tem uma cama confortável. Eu queria poder falar um pouco mais da minha vida, do que eu passei. Mas é melhor tu esquecer o ruim e só te colocar a parte boa. Né? Então, assim, se eu conseguir, imagina você com essa oportunidade, com a mãe dando força, com o pai dando força, tem um amigo, tem uma faculdade. Então, esse aí, onde ele não vai estar, hein? Se ele aplicar tudo aquilo que eu apliquei na minha vida, o cara vai estar bem. Né? Cara, eu sou apaixonado pela história do McDonald's. Aí é uma aula, para quem quer realmente empreender, tem que ir para lá. Tem que ver, pelo menos. Ver a vida dos caras lá, do McDonald's. Se o cara soubesse, né? Fica algum dever de casa. E o cara chegar lá, pegar a vida dos caras do McDonald's lá, ele vai dizer, cara, como é que esses caras são brilhantes? Tá? Verdade. Careca, então é isso. Careca, obrigado. Muito obrigado. Mais algum recado? Não esqueci. Onde a gente encontra ele? Ó, já esquecendo. Onde a gente te encontra, teu Instagram. Tem a campanha aí das bicicletas, não vou esquecer, já sabe. Vou esquecer lá. Compra o Mingau, e segue. E me seguir no Instagram e no TikTok, né, para concorrer a 4 bikes, né, Aro 29. Te acha, o Mingau do Careca tá espalhado pela rua. Tá espalhado pela rua. A gente está trabalhando a ideia de colocar um ponto fixo. Eu já tentei outras vezes, como eu falei, né, eu sou o cara que quebra, mas eu não desisto. Né, eu já quebrei outras vezes tentando fazer. E qual é o Instagram do Mingau do Careca? Mingau do Careca. Normal, Instagram Mingau do Careca. Acompanha lá. Acompanha lá, TikTok Mingau do Careca. Então você vai lá, acompanha, né, dá o seu like lá, dá uma curtidinha lá na página, faz a gente crescer, né? Porque quanto mais a gente aparece, fica melhor. E agora nós chamamos parceiro, né? A gente tem as parcerias aí, né?
Pô, legal, aí, legal. Se quiser lá, olha, Mingau do Careca, você pode encontrar nos bairros de Belém. Olha, hoje, por exemplo, né, quando sair a matéria, eles vão estar lá na João Paulo, vão estar lá em Nazaré, Batista Campos, Marco Juruna, Pedreira. Marco Pedreira, Cremação. Como a pessoa já sabe. Campina, Reduto. Campina, Reduto, lá no comércio, vai estar aqui pro Curió. Tu acha, não tem como tu não achar. Não tem como tu achar. E se você quiser mais, liga pro Careca do Mingau, entre Resolve em contato, teu você pode resolver. Pô, legal, Careca. Abraço, pessoal. Alô. Abraço. Obrigado.